pouquinho para iniciar. Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início então à nossa aula do IBRAC, né? Vamos fazer essa live para nós continuarmos o nosso estudo da nossa síntese do Antigo Testamento. Como falei com meus queridos alunos semana passada, nós temos hoje 7 profetas menores para nós terminarmos a síntese do Antigo Testamento. E estamos perto aí de finalizarmos para a semana que vem nós aplicarmos aí a nossa avaliação, ok? Eu quero pedir aos alunos que estiverem participando que no final você dê um joinha lá no grupo do IBRAC para eu colocar a presença para vocês, ok? Então a presença será confirmada através do joinha de cada um. Então nós vamos começar fazendo oração, vamos orar a Deus e colocar este momento na direção do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de podermos estar fazendo esse trabalho, Deus querido, online, mas num sentido, Pai querido, de continuarmos nossos estudos. Não podemos parar, Deus querido, de conhecer da Tua Palavra, de entender um pouco mais acerca das Escrituras Sagradas. E estamos usando, Pai, esse período de 1 hora, pedindo a Tua bênção, a direção do Teu Espírito Santo, para que possamos fazer acontecer de maneira maravilhosa e abençoadora, Pai. Faça isso, eu te peço, Deus querido, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, nós semana passada, nós paramos em Miqueias, né? Nós terminamos Miqueias. E nós vamos começar então... Não, nós terminamos Jonas, perdão. Nós vamos começar Miqueias hoje. Profeta Miqueias, correto? Página 71. Ok? Página 71. Nós vamos estar iniciando então aqui a nossa aula. Correto? Vamos lá então. E tu, Belém, Efratá, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. De ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Como nosso estudo ele tem a base de falarmos do título, do autor, a data, falarmos um pouco rapidamente das curiosidades e do resumo do livro. Então vamos lá para o título. O 6º livro dos profetas menores recebeu o título do seu principal personagem, que é o profeta Miqueias. Esse nome deriva do hebraico, cujo significado é quem é como Deus, ou quem é como o Senhor. Miqueias também é a forma abreviada do nome Micaías. O autor. O nome do autor se destaca desde o primeiro versículo do livro. Vejamos, a palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias morastita. O termo morastita fala daquele que é natural de Moresete. Essa cidade ficava na divisa entre Judá e a cidade de Filisteia de Gate. Pelo fato de residir no interior do país. Miqueias provavelmente era um homem do campo ou da lavoura. E a data que esse livro ele foi escrito, ok? Vamos lá para o finalzinho para nós ganharmos tempo. Aí fala assim, ó. E portanto Miqueias profetizou aproximadamente entre os anos de 735 a 710. Então a data que Miqueias profetizou para o povo de Israel foi aproximadamente de 735 a 710 antes de Cristo. Grifa aí essa data que é importante para vocês. Vamos tirar aqui rapidamente só alguns pontos do resumo para entendermos o livro de Miqueias, ok? Então, Miqueias introduz o livro falando da comissão e do tempo em que serviu a Deus no mistério profético. Mas, de maneira geral, os 7 capítulos deste maravilhoso livro do Antigo Testamento pode ser dividido como segue. Então, primeira divisão, mensagens de juízo contra Israel e Judá. Então, o livro ele inicia-se falando de um Deus que estaria mandando um juízo contra o povo de Israel e de Judá. Por que ele fala Israel e Judá?
porque está falando de Israel dividido. Israel norte, Israel sul, Israel norte, Samaria, Israel sul, Judá, Jerusalém, ok? Depois, Samaria e Jerusalém não escaparão do merecido castigo decorrente dos pecados. Então, o juízo que estaria recebendo o povo de Israel é por causa do pecado. Na realidade, queridos, todo o juízo de Deus, ela vem por consequência do pecado. Na realidade, todo pecado tem a sua consequência. Então, a consequência dos erros deste povo, do afastamento de Deus, da idolatria, levou Deus a mandar um juízo contra essa nação, num propósito de curá-los, não num propósito de castigá-los, ok? Segundo aqui, o tempo de congregar todos os povos debaixo do senhorio de Jesus Cristo é anunciado. O nascimento do Messias de Israel e seu reinado é proclamado. Então existe também, dentro do livro de Miqueias, aí, a visão profética do nascimento do Messias, do Senhor Jesus, que viria para se apresentar à terra como seu Salvador, como Salvador e Senhor, como aconteceu, ok? Terceiro, Deus entra em juízo contra Israel. A injustiça será castigada, toda a corrupção e imoralidade de Israel virá às claras. E no final de tudo, Deus se compadecerá de Israel e a socorrerá. Então, após o juízo, todo juízo de Deus, com o propósito de disciplinar o povo, deve levar o povo ao arrependimento. Então, esse arrependimento acontecerá e Deus socorrerá o seu povo. Deus virá em socorro ao povo de Israel. Ok? Então, vamos lá para as observações curiosas. Eu vou falando como faço na sala de aula. Aí vocês vão me interrompendo aí, fazendo algumas perguntas, ok? Hoje nós temos participando conosco aqui a Mari, que ela é especialista na área da ciência do Antigo Testamento, então ela com certeza estará respondendo para vocês, estaremos dando oportunidade para ela assim que vocês perguntarem. Certo, Mari? Ela só riu. Observações curiosas. Miqueias profetizou para os últimos dias a completa restauração de Israel e de Jerusalém, para que essa nação seja uma espécie de coração do mundo. Em outras palavras, quando o profeta disse: mas nos últimos dias acontecerá que o nome da casa do Senhor será estabelecido e para ele afluirão os povos. Está lá em Miqueias capítulo 4, verso 1. Podemos estar certos de que essa é uma das principais referências escatológicas do reinado milenal de Cristo a partir de Jerusalém. Então essa profecia milenal é quando Jesus voltará, mas ele pisará na terra novamente. Nós vamos ter a volta de Jesus agora no arrebatamento, aonde Jesus ficará nos céus. Mas agora, para o milênio, Jesus virá e pisará nesta terra e reinará 1000 anos com o seu povo, ok? Então essa é uma profecia para o reinado de Cristo milenar. Miqueias faz um exercício de memória a fim de lembrar da cilada que Balaque armou contra Israel quando foi malignamente orientado por Balaão. Isso mesmo, o diabo não tem poder sobre os filhos de Deus, porque Deus pessoalmente os protege. Então as astutas ciladas são armadas para que peguem e por meio do pecado deem ao diabo oportunidade para agir contra eles. Então essa história é interessante porque o povo de Deus estava prosperando grandemente. Então quando Balaque viu toda aquela multidão de pessoas no seu território, o seu coração se abalou com medo de que o povo invadisse e tomasse conta ali do seu território. Então ele chama Balaão para profetizar contra o povo de Israel, mas conhecemos bem a história que está em Números capítulo 23, a Bíblia diz que contra o povo de Deus não há encantamento, mas Balaão teve uma ideia diabólica. A ideia de Balaão foi levar o povo de Israel a pecar contra Deus. Pecando contra Deus, o povo perdia a sua proteção, ou seja, o próprio pecado, né, daria a abertura para o inimigo trabalhar contra o povo de Israel. Foi isso que aconteceu. Levou ali umas prostitutas, bebida, e o povo de Israel aceitou as mulheres, aí houve uma orgia, o pecado entrou no meio do povo, a porta se abriu e a destruição aconteceu. Então, o povo de Deus só é destruído se viver uma vida pecaminosa. Caso contrário, nós somos guardados pela poderosa mão de Deus. Ok? Se pudéssemos resumir a vontade de Deus no Antigo Testamento em 3 partes, em apenas 3 leis, elas seriam as seguintes.
ele declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Então são três coisas que o Senhor pede para a nação de Israel e para o povo de Deus hoje. Se resumisse todo o Evangelho de Deus, seria essas três práticas: que pratique a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então essa é as leis, três leis principais de Deus em todas as Escrituras Sagradas. Ser mutuamente justo nos negócios, tratar o próximo com misericórdia e se relacionar com Deus em sincera obediência, é o que diz o texto. Jesus no livro de Miqueias, onde encontramos Jesus no livro de Miqueias? Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E no livro de Miqueias está escrito que ele nasceria em Belém, para que deriva do hebraico Beti-Elém, que significa casa de pão. Miqueias também é um profeta messiânico. Vejamos o texto. E tu, Belém, Efratá, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, e de ti sairá o que há de reinar em Israel, em cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quando o profeta cita a cidade de onde sairia o Salvador, e tu, Belém, Efratá, revela a humanidade de Jesus. E quando declara cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, declara a divindade de Cristo. Ou seja, aqui, nesse texto, ele declara Jesus na sua natureza humana e Jesus na sua natureza divina. E nós já aprendemos atrás, aqui, nos textos atrás. Verdade prática. Antes de exercer alguma disciplina corretiva sobre os seus filhos, Deus demoradamente os avisa, mas não retém a vara. E seus avisos forem ignorados, sua santidade se aperfeiçoará em nós nesses momentos. Ok? Vamos lá então para Naum. Profeta Naum. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Título: Naum empresta o seu nome para intitular seu livro. Este é o 7º livro dos profetas menores. E a palavra Naum deriva do hebraico Naum, cujo significado revela ser conforto, ânimo ou consolação. Nada se sabe desse homem de Deus, nem ele é citado em parte alguma das Escrituras fora do seu livro. Sua mensagem de juízo sobre Nínive deveria trazer consolo e esperança para Judá, que era oprimida pelos assírios. O autor, como é comum em muitos dos livros do Antigo Testamento, o mesmo ocorreu com Naum, que traz o nome do seu personagem principal. A sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, é Eucosita. Naum cita o lugar de onde veio, mas os historiadores têm dificuldade para dizer onde fica Eucós ou Eucós. Alguns se limitam a dizer que fazia parte do território de Judá. Não sabemos se foi por sua causa que a cidade de Cafarnaum, cidade de Naum, obteve esse nome, mas é de fato muito curioso. Naum foi contemporâneo do profeta Jeremias. Naum foi contemporâneo do profeta Jeremias. A data que foi escrito essa profecia: diferente dos profetas anteriores, Naum não oferece nenhuma data ou menciona o reinado de lado algum. Então a data é determinada por algumas citações históricas. Se for assim, então é possível que Naum tenha profetizado entre 612 a 663 a.C. Sabemos que aproximadamente um século antes, Nínive foi poupada da completa destruição, porque creu na mensagem do profeta Jonas. Um resumo rápido do livro. Introdução ao livro relatando a visão do profeta Naum contra Nínive, a grande potência da época. Os aspectos da ira divina, como ele exerce em seu direito de julgar e condenar o pecador. Vamos dar uma paradinha aqui para entender. Nós estudamos há um tempo atrás, uns livros atrás, o profeta Jonas. Aliás, semana passada falamos do profeta Jonas, da cidade de Nínive, que Deus manda o profeta Jonas para profetizar que iria destruir
a cidade de Nínive por causa do pecado. Mas houve um arrependimento. O povo se arrependeu e então Deus mudou a sentença e não destruiu Nínive. Acontece que o povo de Nínive passou um certo tempo, voltou a viver na mesma pecaminosidade, na mesma violência, imoralidade, na mesma situação que era antes. Agora então Deus usa o profeta Naum para aí determinar uma profecia contra a destruição total. Então Nínive é destruída totalmente, é riscada do mapa de Israel por causa dos seus pecados. Deus poupou, mas a insistência do pecado desse povo levou esse povo à destruição. Então Naum usa parte do seu livro para poder aí profetizar a destruição de Nínive, ok? E o povo de Israel ficou feliz da vida, porque Jonas não queria profetizar contra Nínive, porque sabia que Deus ia perdoar se ele se arrependesse. Porque Jonas queria que Deus destruísse Nínive, porque Nínive era o povo assírio, que eles constantemente assolavam o povo de Israel. Então essa destruição total de Nínive traria alegria para o povo de Israel, ok? Vamos lá. No último parágrafo, o último capítulo do livro narra a completa ruína dos ninivitas, ilustra o princípio de que aqueles que se exaltam serão humilhados. O juízo divino é a justa retribuição dos abomináveis pecados dessa nação que são apontados no verso 1 ao verso 19. Vejamos um exemplo. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçaria, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Então, foi por esse motivo que foi destruído Nínive. Naum profetiza para essa destruição. Observações curiosas. Os estudiosos da escatologia bíblica veem a seguinte referência bíblica de Naum, uma clara indicação profética dos modernos automóveis do século XXI. Vejamos, os carros passam furiosamente pelas ruas e cruzam velozes pelas praças, parecem tochas, correm como relâmpago. Cada um tire a sua própria conclusão. Mas numa visão noturna, por exemplo, de uma corrida de automóvel, os faróis ou lanternas traseiras realmente parecem tochas vermelhas ou amarelas. Então, a curiosidade aqui é que Naum fala de carros como tochas de fogos, né, profetizando aí a evolução, né, a tecnologia que vivemos nos dias atuais. Jesus no livro, Naum traz uma mensagem profética sobre a vinda do Messias de Israel, quando de certa forma repete o que Isaías havia escrito. Vejamos, eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Esta profecia se cumpriu em Jesus de Nazaré. Verdade prática. Deus é o Criador e sustentador de todo mundo. Quando uma nação ou um povo não o reconhece e nem aceita sua mensagem salvadora, o juízo condenatório será o seu fim, mesmo que seja adiado inúmeras vezes, em razão da misericórdia divina, a fim de dar um tempo para o arrependimento e mudança de postura. É uma verdade atualíssima, né? Deus está pregando, falando, se o povo não se arrepende, não muda, aí vem o juízo de Deus. Então vamos para o livro de Abacuque. Abacuque é conhecido, todo mundo conhece Abacuque pela uma das orações mais lidas e mais lindas das Escrituras Sagradas no Antigo Testamento. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. É um dos versículos também muito conhecidos no livro de Abacuque. O profeta Abacuque, título, o profeta Abacuque, como é comum em outros livros do Antigo Testamento, empresta seu nome para titular o 8º livro dos profetas menores. A palavra Abacuque deriva do hebraico e provavelmente significa abraçar ou abraçado. Isso porque alguns acreditam que esse pode ser o nome de uma planta. O autor, já no princípio do versículo, aparece o nome do autor do livro. Vejamos, sentença revelada ao profeta Abacuque.
mas um homem de Deus cuja vida pessoal é desconhecida, pois nada se fala da sua naturalidade ou família, mas sabe-se que Abacuque foi contemporâneo dos profetas Jeremias, Ezequiel, Daniel e Sofonias. A data que foi escrito, vamos diretamente lá para o final, lá, ó. O período anterior do século de Nabucodonosor, talvez alguns anos após a morte do piedoso rei Josias de Judá, mais ou menos em torno do ano 609 a.C. Então, já no finalzinho da data lá, nós temos 609 a.C., que é a data que provavelmente foi escrito este livro. Resumo do livro, nós não vamos falar não, porque nas curiosidades nós vamos estar conhecendo um pouquinho. Mas no final do resumo do livro, virando a página 75 a 76, lá em cima, tem algo que eu queria ler com vocês, que diz assim: outras ocasiões, em seguida, Abacuque faz uma sequência de fatos de forma poética, ocorridos no passado em relação a Israel, durante a travessia do deserto em direção a Canaã. Por fim, Abacuque descreve como seria o dia da angústia de Judá. Primeiro, que viria sem tardar, depois atingiria várias áreas imprescindíveis para a manutenção da vida, mas que o Senhor finalmente seria o socorro fiel, pois Ele é o Deus da nossa salvação. O livro de Abacuque resume da seguinte maneira, queridos. No capítulo 1, nós vamos ver que Abacuque ele começa a questionar por que Deus não fazia nada contra aqueles que tratavam o povo de Deus com injustiça. Por que eles continuavam prosperando? Parece mais ou menos os dias que viveu hoje, ok? Por que Deus não toma uma posição contra esses políticos corruptos? Por que Deus não toma uma posição contra a violência? Parece que nós estamos vivendo o mesmo momento, ok? Então ele questiona Deus até quando Deus já iria permitir que tal situação acontecesse. Então Deus responde para Abacuque dizendo que usaria uma nação terrível para corrigir o povo de Israel. E aí Abacuque também não entende porque usaria um ímpio para corrigir. Por que o ímpio também não fosse levado em juízo? Por exemplo, ao invés de usar um ímpio para poder oprimir a nação de Israel, que estava vivendo também de forma impiedade, usasse uma nação justa. Mas Deus disse para ele assim: não, tanto Judá terá o seu juízo, como também a nação que vai oprimir o povo de Israel. Então, o primeiro capítulo, o segundo capítulo gira em torno desse questionamento, onde Deus responde que mandaria então uma nação, e essa nação ia destruir todas as condições imprescindíveis da manutenção da vida, ou seja, o alimento, a lavoura, o gado, tudo que dava ao povo de Israel condições de sobreviver, trabalho, seria tirado. E aonde Abacuque faz aquela oração linda, que mesmo que a figueira não floresça, não haja a vide, não haja gado no campo, tudo aquilo que vocês conhecem, ele vai dizer que, todavia, ele se alegraria no Senhor. Então esse é o resumo do livro. Então vamos agora aqui para as observações curiosas. Tem sido clamor por todas as gerações da igreja do Senhor Jesus que Deus puna toda a pecaminosidade do ser humano e traga o seu reino sobre a terra. Mas o Senhor fará isso no tempo apropriado. Todo crente piedoso já fez ou fará da oração de Abacuque a sua própria oração. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos. Faze conhecida na tua ira e lembra-te da misericórdia. Abacuque declara de modo espantoso a sua confiança em Deus em tempos de adversidade. Vejamos: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ou o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é o Deus, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os das corças, e me faz andar altaneiramente. Jesus no livro. Abacuque alude de forma profética à salvação do seu povo por meio da vida do ungido. Lemos o seguinte:
Tu sais para salvamento do seu povo. Jesus nasceu para salvar o seu povo dos pecados deles. Jesus Cristo, ou seja, ungido, no grego, é o Deus da minha salvação. Verdade prática, não ofendemos a Deus quando lhe dissemos o que sentimos ou quando não concordamos a priori com as suas sábias decisões. Mas a maturidade espiritual nos faz mudar e descansar no Senhor sempre que formos provados nele e confiaremos e seremos vitoriosos. Está dizendo aqui, nessa verdade prática, é que há um questionamento de Abacuque com relação à situação que viu o povo sofrendo pela impiedade. Mas, no decorrer do seu questionamento, há uma maturidade de Abacuque de entender o que Deus faria e de aceitar e reconhecer que ele dependeria da salvação do Deus Todo-Poderoso. Ok? Então vamos lá para Sofonias. Sofonias é um dos livros curtinhos e nós vamos fazê-lo rapidamente. Páginas estão na página 77, talvez você que chegou agora, já chegou atrasado, ok? Você vai pegar a página 77. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. O título, como é comum nos livros proféticos, o presente livro também leva o nome do seu personagem principal, Sofonias, que deriva do hebraico, que significa Jeová tem valorizado ou estimado. Mas alguns comentaristas traduziram para o Senhor esconde ou Deus protege. Sofonias é o 9º livro dos profetas menores, com apenas 3 capítulos. O autor, no primeiro versículo do livro, observamos o nome do autor, a palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Como vimos, ele cita 4 gerações de reis de Judá para reforçar sua descendência real. Então, Sofonias aí fazia parte da nobreza real, né? Da linhagem real. A data que o livro foi escrito, Sofonias profetizou no tempo do rei Josias, de Judá, reinou 640 a 609 a.C. O fato dele ter citado essa informação facilitou em muito para determinarmos a data do seu ministério. Sofonias foi contemporâneo de Jeremias e Miqueias e profetizou um pouco antes das corajosas reformas encabeçadas pelo piedoso rei Josias, ocorrida no ano de 628 a 622 a.C. O livro de Sofonias pode ter sido publicado mais ou menos em 625. O resumo do livro de Sofonias trata a respeito do juízo de Jerusalém, mas também trata do momento em que ele estava ali junto com o reinado de um rei muito piedoso, que foi o rei Josias. Então foi dividido em algumas mensagens, vamos falar um pouquinho em cada uma aqui. Olha, no resumo, a primeira mensagem é a mensagem profética de juízo divino sobre Jerusalém e Judá. Detalhes da devastação que seria impetrada sobre o povo rebelde. Sofonias também fala do dia do Senhor como aplicação para a futura invasão babilônica, especialmente para a grande tribulação dos últimos dias. Então, a profecia é contra Jerusalém, a invasão pelo povo babilônico. As nações também serão julgadas pelo Senhor. Antes, porém, Deus oferece uma oportunidade para arrependimento. Terceiro, Jerusalém e o restante de Judá não escaparão. O profeta introduz a ameaça dizendo: ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Ok? Então esse aqui é o resumo do livro. As observações curiosas. Sofonias é o profeta do Antigo Testamento que mais detalha o período da grande tribulação, que ele chama a semelhança de outros profetas do dia do Senhor. Vejamos, o grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dias de trevas e escuridão, dias de nuvens e negridão,
dias de toques de trombeta, gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens. E aqui um texto conhecido: andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira, e suas entranhas como lixo. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará o fim repentino a todos os que vivem na terra. Tudo isso aqui relata o fato da disciplina de Deus nos últimos dias. No dia da grande tribulação, dia que Jesus vai julgar toda a terra. Aqui com grandes sofrimentos sobre o povo que ficar. Sofonias fala sobre a rebeldia de Jerusalém nos seguintes termos: ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor e nem se aproxima do seu Deus. Parece mesmo que nós estamos vivendo esses dias, né? Olha só, opressora, não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia e nem se aproxima de Deus. É o que nós estamos vivendo hoje. Essa profecia aí de Sofonias do dia do Senhor nada mais é que relata os dias atuais. Nós estamos próximos aí de viver essa grande tribulação, está chegando ao arrebatamento de Cristo. Jesus no livro Sofonias fala diretamente do Messias Salvador, mas no seguinte texto isso incorre de modo indireto. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria e renovar-te-á no seu amor, regozijar-te-á em ti com júbilo. Jesus Cristo é o poderoso para salvar-te. Ou seja, por meio do seu sacrifício nós somos salvos da ira divina e da condenação eterna. Então Jesus no livro nada mais é que a oportunidade que o povo teria de reconhecer os seus pecados, se arrepender e ficar livre dessa ira de Deus que vai acontecer no final dos tempos. A verdade prática: Deus não tolera o pecado, apesar de amar o pecador. Por isso, nem mesmo aqueles que professam amá-lo, mas vivem no pecado, escaparão do juízo disciplinador, pois o julgamento deverá começar pela casa de Deus. Infelizmente, muitos cristãos que estão aí brincando de ser crente, vivendo uma vida dupla no Evangelho, infelizmente, se manterem essa postura, sofrerão essas consequências. O livro de Ageu. Agora desta última casa, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Curiosamente, esse texto muitas igrejas já usaram quando vão inaugurar um novo templo, na verdade. A gente faz um novo templo ou inaugura uma nova casa para o Senhor e todo mundo, muitos líderes usam este texto de Ageu 2:9 como o tema para a festividade da inauguração ou a restauração do templo. Título: o livro de Ageu também empresta o nome do seu principal personagem. A palavra Ageu, Agai, em inglês, deriva do hebraico, que significa festivo, talvez porque o profeta tenha nascido numa das festas fixas do Senhor. Ageu é o 10º livro dos profetas menores, com apenas 2 capítulos. Autor: o nome do autor aparece já no primeiro versículo do seu livro. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. O livro de Esdras diz que Ageu atuava juntamente com o profeta Zacarias na luta pela restauração do templo em Jerusalém. A data, ao mencionar o nome do rei, que foi Dario, Estaspes, é o 2º ano do seu reinado. Ageu facilitou muito a datação do seu escrito, que ocorreu por volta de 520 a.C. Como vimos, Deus usou o profeta, usou a profecia
de Ageu para exortar os líderes de Israel que haviam voltado do cativeiro. Eles precisavam enfrentar a oposição dos inimigos e continuar a obra do templo, que estava atrasada há cerca de 16 anos. Então, vamos ver aqui o resumo do livro. Aqui, olha, primeiro aqui, Ageu exorta o povo para retomar e edificar o templo. A mensagem é dura e cheia de ameaças, caso o povo insistisse em manter-se infiel aos dízimos e ofertas alçadas. Todos nós conhecemos e já lemos esse texto nas ofertas, onde o texto diz que eles trabalharão, recolherão, mas colocarão seu dinheiro em saquitel furado, comerão, não se fartarão, beberão, não se saciarão, vestirão, mas continuarão se sentindo frio. Então, o texto fala de um povo que precisava fazer a restauração do templo, e Deus usaria a fidelidade do povo no dízimos e nas ofertas para restaurar, fazer um novo templo que foi destruído por Nabucodonosor. Esse novo templo não seria tão luxuoso como o outro, seria mais simples na sua dimensão, também mais simples na sua estrutura, ou seja, naquilo que usaria para a estrutura, porque o primeiro templo foi muito luxuoso. Mas, por isso, ele vai dizer, e o povo desanimado, entristecido, porque o templo é mais simples, mas ele fala a respeito de que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então, mesmo sendo uma casa menor, mais simples, a glória de Deus não se manifesta através da luxuosidade, mas sim da simplicidade que o povo deveria receber a pessoa do Pai. Ok? Então, no 2 aqui fala, Deus encoraja os seus líderes, Zorobabel, governador de Judá, Josué, sumo sacerdote, e o povo a continuarem confiando em suas antigas promessas, especialmente aquelas feitas por intermédio de Moisés. Então aqui Deus usa o governador Zorobabel e o sumo sacerdote para encorajar o povo para continuar, porque o povo também estava sendo oprimido para deixar de construir o templo, através de uma perseguição. Uma terceira mensagem, aqui no ponto 3, Ageu exorta o povo e os sacerdotes a observarem as leis relacionadas à pureza e à santidade que envolviam os sacrifícios. E no quarto, por último, Ageu profetizou da parte de Deus, confirmando a vocação do governador Zorobabel e desta forma confirmando sua aliança com Davi de manter um descendente dele no governo do seu povo. Aqui a nossa observação curiosa. Alguns autores creem que Ageu já era um homem idoso quando Deus lhe deu essa mensagem profética. Isso até pode ser verdade em razão do seguinte: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela nada aos vossos olhos. Talvez ele mesmo tenha sido testemunha ocular do primeiro templo. Como eu falei, o segundo templo agora era mais simples na sua construção e na sua dimensão. Não havia razão para lamentações, mesmo que o segundo santuário fosse menor ou mais simples do que foi o templo de Salomão, porque o que tornava aquele lugar especial era a presença de Deus, nada mais, nada mais. Por outro lado, Ageu profetizou o seguinte sobre o templo: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa espantosa profecia se cumpriu mais de 400 anos depois, quando o Messias entrou nele. Por isso que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Então você grife esta parte aí, olha. A espantosa profecia se cumpriu 400 anos depois. Ok? Porque o Messias entrou no templo. Quando ele entra no templo, ele olha aquela beleza e o próprio Jesus profetiza a destruição daquele templo, né? Que aconteceu no ano 70 da nossa era, ok? Pelo general Tito. Ele destruiu Jerusalém. Milhões de judeus foram mortos. Havia tanto sangue que chegava até a canela, segundo assim diz, as pernas ou as patas dos cavalos. Era um aguaceiro de sangue que aconteceu no ano 70, profetizado pelo Senhor Jesus. Jesus no livro, no último versículo do livro de Ageu, figura a seguinte promessa messiânica: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos,
tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. O anel de selar é uma figura de autoridade real, usada pelos reis para selar documentos. Isso quer dizer que Zorobabel estava sendo levantado para restaurar a linhagem davídica do governo de Israel, e ao mesmo tempo em que prefigurava a vinda do Messias de Israel, de Deus para Israel, Jesus Cristo, o Senhor. Zorobabel foi o ancestral de Cristo, tanto do lado de Maria quanto de José. Verdades práticas. Uma das áreas que mais prova a lealdade de Deus tem relação com as finanças. É bem resolvido nessas áreas aqueles que buscam o reino de Deus em sua justiça, seu direito antes de tudo e de todos. Aqui fala da fidelidade do povo de Deus nas suas finanças para com o Senhor. Mas a obra de Deus sempre foi realizada pelo povo. E o povo que realizou a obra de Deus, servindo a Deus suas finanças, sempre foi um povo próspero. O povo de Israel sempre foi um povo numa prosperidade financeira. Porque Deus nunca permite que aquele que o serve dessa maneira passe qualquer tipo de dificuldade. O livro de Zacarias. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Título, penúltimo livro do Antigo Testamento e 11º dos profetas menores, também empregou o nome do seu personagem principal para intitular seu livro. A palavra Zacarias, no inglês, deriva do hebraico, que significa Jeová se lembra, ou Deus lembrou-se. Autor. O nome do autor surge bem no início do livro. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. De todos os profetas messiânicos, Zacarias é um dos principais ao lado de Isaías e Jeremias. Zacarias foi contemporâneo dos profetas Ageu e talvez Malaquias. Era muito jovem quando iniciou seu ministério e também era sacerdote como os profetas Jeremias e Ezequiel. A data que foi escrito, Zacarias teve cuidado em registrar a data do seu ministério. Vejamos, no 8º mês do ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias. Quando ele cita no 8º mês do 2º ano de Dario, ele está se referindo ao mês de novembro de 520 a.C. Não sabemos a duração do seu ministério, mas a Bíblia diz que ele foi morto entre o santuário e o altar, né? Jesus testemunhou isso em Mateus capítulo 23, verso 35. Jesus Cristo declarou que Jerusalém matava os profetas e apedrejava os que a ela eram enviados. E um deles foi Zacarias. E Zacarias, portanto, deve ter sido escrito por volta de 480 a 470 a.C. Resumo do livro, vamos pegar a parte do meio aqui, que eu achei muito interessante para nós falarmos aqui, olha. Tem o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, no meio aqui, que fala arrependimento e conversão, é a primeira parte do livro de Zacarias. Vê se você encontra aí, olha. Bem no meio do resumo tem lá, a chamada ao arrependimento e a conversão é a primeira parte do livro de Zacarias. Então, esse é o ponto principal do livro. Esse é o ponto chave. Mas essa mensagem não foi bem aceita pelos judeus, que vieram do cativeiro. Dá a impressão que eles não queriam mais ouvir a nenhum profeta. Inclusive Jesus Cristo denunciou que Zacarias foi assassinado. E provavelmente, depois dessa tragédia, houve em Israel 400 anos de silêncio profético. Em outras, Deus não enviou mais ninguém depois de Malaquias e o mundo entrou para o chamado silêncio divino, ou período interbíblico. Ok? Então, a parte principal desse livro é que houve um profeta chamado Zacarias que veio profetizar ao povo de Israel após a saída do exílio babilônico, mas o povo estava por aqui, porque tinham passado grandes dificuldades no exílio, sofreram para deixar a idolatria, para deixar o pecado, mas eles não querem ouvir mais nenhum profeta.
Eles não queriam ouvir mais nenhum profeta falando a respeito das coisas de Deus. Então Deus se cala. Há um silêncio divino por 400 anos. O último profeta que fala em nome de Deus é Malaquias. Depois há um silêncio chamado período interbíblico. Eu não sei se ainda vendem Bíblias que após o livro de Malaquias tem 4 páginas em branco, né? Eu não sei se ainda tem, mas algumas Bíblias ainda você compra, vai encontrar 4 páginas em branco de Malaquias até o Novo Testamento, que é Mateus. Então são 4 páginas que dividem o meio da Bíblia entre o Antigo e o Novo Testamento, que simboliza aí o período interbíblico, ou seja, o silêncio de Deus, ok? Aqui embaixo tem a segunda parte do livro de Zacarias, trata das 8 poderosas visões que Deus deu ao seu servo durante a noite. Então Deus dá 8 visões poderosas a eles durante a noite. E a terceira parte, virando a página aí, na página 82, a terceira seção do livro, observamos uma poderosa mensagem profética para Israel. Qual que era a mensagem? O jejum que não agradava a Deus. Deus então usa o profeta Zacarias para falar com eles do capítulo 7, do verso 1 ao verso 7, que o jejum que eles estavam apresentando a Deus, aquele choro, toda aquela tristeza, não era para Deus. Estavam chorando por causa deles mesmos. Não tinha nada relacionado com Deus. Não era para Deus aquele jejum. Outra coisa que ele vai profetizar com o povo: a desobediência foi a causa do cativeiro. Ele está dizendo, olha, vocês foram para o cativeiro por causa da desobediência. O povo estava entristecido, o povo estava não querendo mais ouvir nenhum profeta, mas também o povo estava vivendo agora uma descoberta acerca de tudo que estava acontecendo, era porque eles estavam desobedientes a Deus, por isso foram parar no cativeiro. Não foi uma injustiça, ok? Vamos lá então para observações curiosas. Nada nem ninguém é capaz de nos proteger totalmente, por isso a nossa verdadeira proteção é o nosso Deus. Por meio de Zacarias ele prometeu: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. O Senhor é o nosso escudo e também o alto refúgio, e debaixo de suas asas é que nós somos de fato protegidos. Bom, isso é interessante, não é? Que vivemos hoje. Vivemos hoje uma crise aí de um coronavírus, todo mundo tomando seus devidos cuidados, é claro, suas precauções, mas é Deus que nos guarda. A Bíblia diz que Ele é um muro de fogo ao nosso redor. Se Ele é um muro de fogo ao nosso redor, confiamos que Deus nos guardará em qualquer circunstância. Amém? Guarda isso no teu coração aí. Vamos lá. O único lugar onde aparece a expressão Terra Santa, nas Escrituras Sagradas, como uma referência direta de Jerusalém, Monte Sião, teve lugar por causa do templo onde Deus figuradamente habitava. Por isso a Terra Santa, por isso era a Terra Santa, porque a presença do Senhor tornava santa. A quarta visão de Zacarias está escrito: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Este é o papel de Satanás: se opor aos filhos de Deus e acusá-los de dia e de noite. A acusação ou oposição contra Josué ocorria porque ele estava trajado de vestes sujas. Mas na sequência o texto diz que o Senhor tirou as suas vestes sujas de Josué e lhe vestiu de finos trajes. De fato, foi o próprio Deus que encobriu a vergonha de Adão e Eva, providenciou as vestes de justiça para nós e por meio do sangue de Jesus Cristo, seu Filho, e com isso nos tornou limpos, ok? Vamos lá então, vamos pular essa outra parte aqui, vamos lá para Jesus no livro. Lá no final. Zacarias merece um estudo demorado e intenso sobre as figuras e profecias contidas neste livro a respeito do Messias de Israel, ou seja, da pessoa bendita do Senhor Jesus. Mas como não é nosso propósito aqui, vamos citar apenas as mais explícitas. Um título atribuído ao Messias é o meu servo, o renovo.
que fala da pessoa e obra do Senhor Jesus. Ele também cita a pedra, que no Novo Testamento está relacionada a Jesus, a pedra angular. A entrada triunfal de Cristo em Jerusalém está bem retratada em Zacarias 9:9. O preço que foi pago para Judas trair Jesus e a profecia sobre os judeus incrédulos que deverão encarar Jesus na sua segunda vinda em glória. Olharão para aquele a quem tantos traspassaram. Jesus é a fonte aberta que purifica o pecado. Verdade prática, Deus não quer que sejamos religiosos, mas espirituais. Isso ocorre a partir da nossa experiência de novo nascimento e conversão e prossegue por meio do compromisso com a vida de santidade. Era isso que Deus estava exigindo do povo de Israel. Não a vida religiosa, jejum, festas apenas para eles e não para o próprio Deus. Fechamos então no livro do profeta Malaquias e terminamos a nossa aula e o nosso Antigo Testamento. Malaquias também é um livro conhecido, todos conhecem Malaquias por causa do Malaquias 3:10, né, que fala sobre dízimos e ofertas, que também é muito citado em todas as igrejas. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. O último livro do Antigo Testamento, dos profetas menores, emprega o nome do seu principal personagem para intitulá-lo. Com Malaquias, o cânon de 39 livros para o Antigo Testamento está finalizado. A palavra Malaquias no inglês, Malak, deriva do hebraico Malaki, cujo significado é meu mensageiro. Autor, como é razoavelmente comum na instrução dos livros do Antigo Testamento, o mesmo ocorreu com Malaquias. Vejamos, a sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias, infelizmente não há dito sobre sua vida pessoal ou naturalidade em todo o livro. Data, logo no início do livro, Malaquias diz que os judeus ofereciam sacrifício no templo. Isso só foi possível após a conclusão das obras e da sua reinauguração que ocorreu por volta do ano 515. Então possivelmente a mensagem de Malaquias tenha sido data na época em que o sacerdote Esdras visitou Jerusalém pela segunda vez, ou seja, perto do ano 424 a.C. O resumo separei aqui para vocês, o ponto 1, pulando o primeiro parágrafo. O grande amor de Deus por Israel. O Senhor rejeita um tipo deplorável de ofertas defeituosas que o povo estava oferecendo no templo. Isso ocorria porque os sacerdotes haviam se corrompido. Deus denuncia um merecido castigo sobre os sacerdotes que eram infiéis à sua aliança mosaica. Se vocês lerem, vão perceber que eles estavam levando animais cegos, coxo, machucado, para oferecer como oferta a Deus, e Deus rejeita esta oferta. Deus até fala, leva essa oferta para o governador. Se o governador aceitar, então Deus faz aí até uma sátira com as ofertas do povo. Aqui no 4, Deus repudia a infidelidade conjugal e o divórcio leviano. No capítulo 2, Deus vai falar sobre o divórcio que ele repudia. Ele fala o seguinte, olha, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, o divórcio, e também aquele que cobre a violência em suas vestes. A primeira vinda do Messias, Jesus Cristo, que deveria ser preenchida pelo mensageiro do Senhor, João Batista. 6. Denuncia que o povo estava roubando. É a parte do dízimo e oferta. Roubará o homem a Deus? Aí, todavia, vós me roubais. Aonde roubamos? Me roubam nos dízimos e nas ofertas. E com maldições sois amaldiçoados, como vocês conhecem. Conclusão. No livro, com algumas admoestações e promessas. Por exemplo, maldição, lembrando que a condição do homem diante de Deus ainda era péssima e que seria necessária uma obra profunda para redimi-lo, e foi justamente o Jesus Cristo, foi justamente o que Cristo fez por meio da sua morte e ressurreição. Ele assumiu a maldição do pecado produzida pela desobediência de Adão, cravando-a na cruz. Curiosidades aqui, nós vamos falar apenas de algumas para nós fecharmos, ok? Vamos falar aqui na primeira parte, primeiro parágrafo lá em cima lá.
Como no tempo do profeta Malaquias, ainda hoje há muita gente que oferece ao Senhor o pior dos seus rendimentos. No caso dos judeus, era ofertado animais cegos, enfermos, aleijados e lacerados. E fato que traz à casa do tesouro, templo, na hora do ofertório, aquilo que não honra o Senhor e que demanda esforço algum, que não representa nem o dízimo dos seus rendimentos, tem sérios problemas na sua vida financeira. Ou seja, quem dizima ao Senhor de forma relaxada, ou o que quer, né, sofre consequências financeiras. Mas a gente fala bastante sobre isso na igreja, com o propósito do povo entender que quem é abençoado é eles. A obra é abençoada, claro, depende, mas o primeiro a ser abençoado é aquele que é fiel ao Senhor, ok? Vamos lá, no segundo parágrafo. Deus criou o casamento, a seu ver, foi algo muito bom, mas podemos estar certos de que o tema do divórcio nunca esteve em sua mente. Na verdade, Malaquias escreveu que ele particularmente odeia o repúdio, ou seja, odeia o divórcio. Jesus Cristo denunciou que isso tinha ocorrido por causa da dureza do coração humano. O que quer dizer? Dessa desavergonhosa enxurrada de crentes divorciados nesse início de século. Só pode ser o mesmo sinal do final dos tempos. Então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo hoje aí onde, infelizmente, dentro do meio evangélico, dos crentes no Senhor, o divorciar virou algo, infelizmente, normal, como atuam os incrédulos. E para Deus não há divórcio. Por que não há divórcio? E eu fecho aqui. Por que Deus não aceita divórcio? Porque Deus estava no seu casamento. Quando que Deus estava no seu casamento? Quando você fez aliança com a sua esposa, com a sua noiva. Quando você ali testemunhou que seria fiel a ela na saúde, na tristeza, na pobreza, na magreza, na gordeza, assim por diante. E aí você fez essa aliança diante de Deus, diante das testemunhas e diante da sua esposa. Então, tanto marido e mulher fizeram essa aliança diante de Deus. Então, Deus estava no casamento. Então, como é que você vai quebrar a aliança que você fez com Deus? Como é que você vai quebrar um pacto que você fez ali diante de Deus? É por isso que Deus não aceita. Mas o que fazer então quando o casamento não vai bem? É orar, filho. É pôr o joelho no chão e Deus muda essa figuraça que está do teu lado aí. Deus restaura, Deus dá entendimento, Deus faz qualquer coisa quando você paga o preço de orar pelo seu cônjuge para que Deus transforme e mude. Deus não mandou você casar. Já que casou, tem que assumir aí a aliança e o compromisso que você fez com Deus, com a sua esposa e com as testemunhas, ok? Jesus no livro. Há pelo menos duas referências ao Messias no livro de Malaquias. A primeira se relaciona ao anjo da aliança, que a tradução na NVI verteu sabiamente para mensageiro da aliança. Jesus Cristo é o anjo do Senhor, antes da sua encarnação. E Malaquias está falando da sua primeira vinda, que seria precedida pelo mensageiro, indicado por João Batista. A segunda citação de Cristo no presente livro é a seguinte: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. E essa é mais uma figura bíblica usada para o Senhor Jesus no Antigo Testamento. Verdade prática, a Bíblia diz que o Senhor honra os que honram, desmerece o que o despreza, e com essas atitudes negativas se mostram em nosso relacionamento com Ele. Não, como essas atitudes negativas se mostram no nosso relacionamento com Ele? Sem dúvida, elas transparecem em nossa desobediência aos seus mandamentos, como nos da mordomia do dinheiro, ok? Página 85, tem 38 questões para você fazer. Eu vou mostrar para você como eu fui lendo e respondendo, ó, facinho, viu? Então não tem desculpa não. Estava na quarentena aí, tem tempo para fazer esse questionário, se não entregar, não tem um ponto extra, ok? Então,
lendo e respondendo facilmente, não precisei nem usar uma página, eu fiz no próprio, na própria apostila. Ok? Vamos aguardar então agora o que o pastor Walter Basso vai resolver acerca da nossa avaliação, que está marcada na nosso cronograma para o dia 8. Para o dia 8 de abril, na próxima quarta-feira. Não sei como nós vamos ministrar essa avaliação, ok? Peço que você coloque então ali no grupo do IBRAC um joinha para eu dar uma presença para você, ok? Porque falta também reprova, ok? Então, o questionário é simples, a avaliação também é molezinha e estaremos juntos na próxima quarta-feira. Quero agradecer a vocês a paciência. Nós não tivemos aí essa dinâmica de poder, não estávamos trocando ideias. Alguma pergunta foi? Ninguém fez pergunta nenhuma? Glória a Deus por isso. Ok? Então não tivemos essa dinâmica, então fica uma aula assim, num nível não muito bom, ok? Mas o que eu e o pastor Walter Bastos quisemos fazer é não deixar você sem a aula, deixar você sem terminar essa apostila tão importante para o seu conhecimento. E você, a sua obrigação como seminarista é ler e reler até você aprender. Ok? Vamos orar a Deus, agradecendo esse momento. Também agradecer a Mari aí pela paciência. Ficou aqui 1 hora, né, ouvindo o estudo, não cochilou nenhum momento. Você na aula cochila, a mocinha aqui não cochilou nenhum momento. É brincadeira. Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, eu agradeço ao Senhor, meu Pai. Tivemos aí um período de 1 hora, terminando essa apostila, Deus querido, do Antigo Testamento. Falamos de maneira muito resumida, papai, cada texto, cada livro, Pai, representado dos 39 do Antigo Testamento, Pai, falamos de forma resumida, para dar um pouco de conhecimento acerca das Escrituras Sagradas, ó Pai. Eu peço a Tua bênção sobre Teus filhos e filhas que participaram, Deus querido, e que, segundo o Teu poder e graça, possamos nos reunir, Pai, se o Senhor assim permitir, na próxima quarta-feira, para a nossa avaliação, para retomarmos, Pai querido, a normalidade. Pai, peço, Deus querido, que o Senhor nos dê alegria, Pai querido, de nessa semana termos uma vitória esmagadora contra o coronavírus, ó Pai, uma cura imediata, uma vacina, uma liberação para que Teu povo volte a trabalhar, volte a estudar, volte à normalidade, Pai. Por favor, Pai, em nome de Jesus, o Teu povo já se arrependeu, o Teu povo está clamando nas casas, o Teu povo está buscando o Senhor, conforme nós estamos ouvindo e vendo nas redes sociais, tanta pregação, levando o povo ao arrependimento, à mudança de atitude, para que o Senhor também, Pai querido, mude essa situação e dê vitória ao nosso Brasil, dê vitória, Pai querido, ao mundo, acerca desse vírus que tem realmente assolado a nossa cidade, o nosso Brasil, o nosso mundo. É a oração que eu faço e termino agradecido em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe.